Peguei minha esposa me traindo na minha própria cama, então acabei com o casamento do amante dela. Estou completamente perdido, não sei o que fazer. Havia sinais e eu os ignorei. Estava cego de amor e nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Minha esposa é minha melhor amiga por quase 20 anos. Trabalho fora da cidade e não deveria voltar até esta noite. Íamos sair para uma viagem de 2 dias amanhã. As coisas estavam lentas no trabalho, então voltei para casa ontem à tarde. Essa viagem era para nos dar um pouco de tempo a sós, já que estivemos tão ocupados com a família e amigos neste verão. Quando cheguei em casa, havia uma caminhonete na minha garagem que eu não reconhecia. Meu vizinho recentemente me perguntou como eu gostava da nova caminhonete, mas pensei que ele estava enganado e não dei muita importância. Assim que vi a caminhonete, senti uma sensação horrível no estômago. Amo minha esposa e confiava nela completamente, mas aquela sensação estava lá, e era forte. Eu me esgueirei pelo lado da casa até a janela do nosso quarto. Ela estava aberta e eu podia ouvi-los à medida que me aproximava. Olhei pela janela e meu pior medo foi confirmado. Eles estavam ali, completamente nus na minha cama. Fui embora. Estou lutando contra o desejo de fazer algo de que sei que vou me arrepender. Estou tendo dificuldade em me importar com o que acontece comigo neste momento. Fui para a cabana da minha família à noite e bebi tudo o que havia lá. Hoje, estava a caminho de casa para confrontá-la e decidi contra isso. Não estou pronto. Tudo o que consigo sentir é raiva. Tudo o que consigo pensar é em violência. Não estou em um bom lugar agora. Não estou bom o suficiente para vê-la. Estou de volta à cabana agora. Tenho 60 onças de rum e tenho olhado para elas por 1 hora. Quero ficar bêbado e esquecer disso, mas não quero ficar bêbado e tomar decisões ruins. Sei que este é um momento crítico na minha vida e minhas ações nos próximos dias vão ditar o resto da minha vida. É por isso que estou aqui. Preciso de ajuda. Não estou pronto para falar com familiares ou amigos, então estou me aproximando de estranhos. A repercussão da traição da minha esposa é incrível. Recebi uma quantidade inacreditável de apoio e conselhos. Na verdade, fiquei emocionado ao perceber quantas pessoas incríveis estão dispostas a ajudar um estranho. Isso me dá um pouco de esperança para o mundo em um momento em que eu mais precisava. A desvantagem de todo esse apoio é que estou lutando para responder às pessoas. Tenho mais de 600 mensagens privadas e centenas de comentários. Quero agradecer a todos individualmente e vou fazer um esforço para isso, mas não será rápido. Então, começo dando um grande obrigado a todos por suas mensagens gentis e conselhos úteis. Realmente significa muito para mim. Percebi vários comentários e perguntas que continuam aparecendo. Queria fornecer algumas explicações além da minha pequena atualização. Se você não percebeu, estou me sentindo muito melhor hoje. A dor quase desapareceu completamente. Ainda me sinto como se tivesse levado um soco no estômago, mas, de resto, comecei a olhar para o futuro. Passaram-se 2 dias, então isso não parece certo para mim. Será que é a calmaria antes da tempestade ou sou apenas incrivelmente resiliente? Quanto às perguntas e comentários que recebi, aqui estão algumas notas para esclarecer algumas coisas. Quando eu disse esposa e melhor amiga, estava me referindo aos 2 papéis que minha esposa desempenhava na minha vida. O outro cara não era meu melhor amigo e nem alguém que eu conhecia. Não consegui vê-lo bem, mas pelo que vi rapidamente pelo veículo dele, não sinto que seja alguém que eu conheça. Não temos filhos, mas estávamos planejando tê-los em breve. Recentemente vendemos nossa casa e íamos nos mudar para mais perto do meu trabalho em setembro, quando os novos proprietários tomassem posse. Vou agradecer ao meu vizinho, mas vou fazer isso sutilmente, como ele fez por mim. Muitas pessoas têm me perguntado sobre os sinais que mencionei ter ignorado. De cabeça, aqui estão alguns. Ela estava mandando mensagens anormalmente tarde da noite. Saía regularmente para beber com amigos depois do trabalho, o que não era típico dela, mas eu estava feliz que ela estava sendo social. Tinha aula de yoga uma vez por semana, mas aparentemente não estava pagando porque uma de suas colegas de trabalho era instrutora e ela ajudava na preparação e limpeza. Eu também pensei que ela era muito inflexível para alguém que fazia yoga. Chamadas de desconhecidos desligando. Regularmente atendemos o telefone um do outro se estivermos mais perto dele. Várias vezes ela recebeu ligações de números desconhecidos que desligavam assim que eu atendia. Recebemos muitas chamadas de spam, mas geralmente são de telemarketing ou cobradores de dívidas procurando o antigo dono do número. Raramente alguém que desliga. A atualização está em andamento. Quando meu irmão chegou, tivemos uma longa conversa. Ele tem sido meu verdadeiro melhor amigo e percebi que preciso sempre lembrar disso e saber que ele estará sempre lá para mim sem julgamento, da mesma forma que eu estaria para ele. Ele realmente define o padrão do que é uma verdadeira amizade, mesmo que às vezes briguemos. Como eu deveria estar em casa na noite passada, decidi responder a mensagem de texto da minha esposa. Não podemos usar telefones no trabalho, então era razoável que eu só estivesse mandando mensagens para ela. Ela sabe que é fácil para mim enviar algumas mensagens. Escrevi para ela e disse que precisava ir a um dos sites remotos da minha empresa e que não poderia ligar para ela até o final do fim de semana. Disse a ela que cancelaria todas as reservas e remarcaria depois. Ela disse que poderia levar sua melhor amiga com ela neste fim de semana para a pousada romântica em uma vinícola que eu reservei. Eu sabia que não era a melhor amiga que ela queria que eu pensasse que iria. Eu disse a ela que já havia dado a reserva ao meu irmão e sua esposa, pois era não reembolsável e eles me pagariam de volta em um mês. Esta manhã cancelei todas as reservas, exceto a romântica. Meu irmão está
vindo comigo. Felizmente, o hotel nos permitiu trocar da suíte de lua de mel para um quarto com 2 camas. Também há um lago muito bonito e aluguel de barcos por perto. Então isso acabou se tornando uma viagem de pesca com meu irmão que estava muito atrasada. Isso significa que estou livre para o fim de semana. Não preciso escrever ou falar com ela por alguns dias. Isso alivia um pouco do estresse e me dá mais tempo para pensar. Atualmente, estou inclinado a pedir o divórcio. Honestamente, não consigo ver de outra forma. Meu irmão apoia isso, mas me pediu para esperar algumas semanas e falar com alguém. A esposa dele tem uma amiga que é terapeuta de casais e está disposta a conversar comigo na segunda-feira. Não acho que isso vá mudar minha decisão, mas pelo menos pode ajudar a desenredar um pouco dessa confusão para mim. Também estou seguindo muitos dos conselhos aqui e começando a falar com advogados, pelo menos para me preparar para o que acho que é inevitável. Quero fazer isso da maneira certa. Nunca pensei nela como alguém que tentaria me prejudicar, mas também nunca esperei que ela me traísse. Então acho que preciso estar preparado para qualquer coisa. Obrigado novamente a todos. Vou tentar aproveitar o meu fim de semana o máximo possível. Atualização 2. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Vou começar com as coisas menos importantes. Meu irmão Matt e eu dirigimos quase 5 horas até a pousada na vinícola. Agradeço muito por ele estar comigo durante isso. Foi mais uma sessão de desabafo do que qualquer outra coisa, mas realmente ajudou a clarear minha mente. Depois de passar a maior parte da viagem reclamando para ele, eu só queria um pouco de tempo sozinho. Enquanto ele queria sair para jantar, eu fiquei no quarto e ele saiu para comer e trouxe comida para mim. Ele também conseguiu alugar um barco para o dia seguinte. No sábado, fomos para a água. O dono da pousada sabia dos nossos planos de pescar e foi gentil o suficiente para nos preparar um pequeno cooler com comida e bebidas, como uma forma de tornar o pacote romântico mais útil para 2 irmãos. Foi um gesto muito legal. A pesca não foi boa. Pegamos alguns trutas que tivemos que soltar devido ao tamanho. Então os lanches da pousada foram ótimos. Paramos de pescar no meio da tarde e depois dirigimos por todas as vinícolas e barracas de frutas. Compramos comida e caixas de vinho para a esposa do Matt, a Jen. Naquela noite, fomos procurar o maior bife tomal que pudéssemos encontrar. No domingo, voltamos para a casa do Matt. Ele mora na cidade vizinha, a cerca de 1 hora da minha casa. Quando chegamos, Jen estava lá e todos sentamos e abrimos uma garrafa de vinho branco que estava gelando no cooler. Foi quando o fim de semana oficialmente terminou para mim. Jen me disse que, enquanto estávamos fora, ela decidiu espionar minha esposa. Ela me contou que o cara estava na minha casa na noite de sexta-feira a noite toda, mas na manhã de sábado ela conseguiu chegar lá justamente quando ele estava saindo. Ela o seguiu até sua casa e descobriu o apartamento onde ele morava. Minha esposa passou a noite lá no sábado, ao mesmo tempo em que me mandava mensagens dizendo que me ama e sente minha falta. Jen disse que dividiu seu tempo entre visitar a família, que mora na minha cidade, e espionar minha esposa. Ela disse que por acaso pegou minha esposa saindo do apartamento dele na manhã de domingo e tirou algumas fotos dele se abraçando e se beijando antes de ela entrar no carro. Eu não quero ver essas fotos. Isso praticamente selou a questão para mim. Não acho que poderia confiar nela novamente se ela consegue ligar e desligar tão facilmente, dizendo que me ama enquanto está com outro cara. Mesmo assim, decidi que não vou tomar uma decisão impulsiva baseada em emoções. Preciso me manter calmo e equilibrado. Foi quando Jen me disse que Sharon viria para o jantar. Sharon é a conselheira com quem Jen me marcou uma consulta. Para esclarecer, ela nunca conheceu minha esposa e esta foi a primeira vez que a encontrei também. Sharon era uma pessoa muito agradável e nos demos muito bem. Depois do jantar, Sharon e eu fomos dar uma volta pelo bairro do Matt com os cachorros e ter uma conversa privada. Sharon foi realmente útil, sendo uma ótima ouvinte e me fez sentir que eu não precisava estar na defensiva. Foi terapêutico poder descrever meus sentimentos de forma tão livre. Por mais que eu esteja confortável com meu irmão, isso foi diferente e muito necessário. É pelo mesmo motivo que gosto de escrever no Reddit. É uma sessão de desabafo que me ajuda a desenredar um pouco da confusão na minha cabeça. Nossa caminhada durou 1 hora e o único conselho real que Sharon me deu foi não adiar a conversa com minha esposa. Ela disse que quanto mais eu esperar, mais difícil será falar com ela sobre isso. Ela disse que preciso de clareza mais do que qualquer outra coisa neste momento e que minha esposa é a única pessoa que pode me dar isso. Mais tarde naquela noite, Jen e Matt me ofereceram para ficar com eles pelo tempo que fosse necessário. Eu sei que Matt e eu temos um limite de tempo para ficarmos juntos em espaços apertados, então falei com meu chefe, que conseguiu me colocar na moradia da empresa. Eu estava ficando lá a cada 2 semanas por um tempo, mas tinha que sair nos dias de folga. Ele conseguiu fazer funcionar para que eu pudesse ficar em tempo integral por alguns meses, se necessário. Decidi marcar outra sessão com Sharon para o final desta semana. Achei que nossa caminhada bastou para a primeira sessão e ela concordou. Passei a noite de domingo apenas deitado na cama pensando em como abordar isso. Lutei com isso porque até mesmo o cenário imaginário na minha cabeça me deixava com raiva ou triste. Decidi que iria improvisar. Geralmente sou bom sob pressão. Ontem acordei e me despedi de Matt e Jen. Dirigi em direção à casa e pensei, e se ele estivesse lá quando eu chegasse? Então pensei que isso provavelmente só me deixaria novamente no estado de raiva em que estava há alguns dias. Decidi passar primeiro de carro pela casa. Nem o caminhão dele nem o carro da minha esposa estavam lá. Entrei e peguei um monte de coisas essenciais e coisas das
quais não queria me desfazer, principalmente algumas fotos e heranças de família antigas. Coloquei tudo na minha caminhonete e então segui e fui até o apartamento do cara. O carro dela não estava lá, mas o caminhão dele sim. Decidi enviar uma mensagem para ela para saber onde ela estava. Ela disse que estava fazendo compras. Confio tão pouco nela agora que passei pelo supermercado e confirmei que ela realmente estava lá. Sinto-me tão sujo admitindo que fiz isso, mas minha confiança está quebrada e é a única maneira de ter certeza de qualquer coisa. Escrevi para ela novamente e disse para ela vir para casa porque precisávamos conversar. Ela respondeu perguntando o que estava errado. Apenas respondi dizendo que ela precisava estar pronta para ser honesta e então desliguei meu telefone. Ela chegou em casa 15 minutos depois. Quando entrou, veio me dar um abraço e um beijo, como faz todas as vezes. Eu me afastei dela. Ela perguntou de novo o que estava errado. Então eu disse que ela precisava começar a ser honesta comigo. Ela fingiu não saber do que eu estava falando. Eu disse, ok, se você não pode ser honesta, então eu vou embora. Nesse ponto, ela começou a entrar em pânico e disse, você está falando sobre yoga? Achei que era um começo. Perguntei a ela do que estava falando e ela me disse que não estava indo para as aulas de yoga. Aqui está um resumo do resto da conversa. Se você não estava indo para yoga, então para onde estava indo? Ela, estava dando caminhadas para relaxar porque tenho me sentido muito estressado ultimamente. Por que você estava tão estressada e por que mentiu para mim sobre o que estava fazendo? Ela, a preparação para a mudança tem me estressado muito e eu simplesmente não sabia como te contar. Então mentir foi a decisão que você tomou? Qual era a sua preocupação em me dizer que estava indo caminhar para aliviar o estresse? Ela, eu não queria mentir. Estava preocupada que meu estresse aumentasse o seu estresse. Mas eu não estou estressado. Parece realmente que você não está me contando tudo. Ela, o que você quer dizer? Acho que você está mentindo sobre mais coisas além de faltar às aulas de yoga. Estou pedindo novamente para você ser honesta. Você já mentiu para mim então? Isso não pode funcionar se você continuar mentindo. Ela, eu não sei mais o que dizer. Você está falando sobre o final de semana passado quando saí para beber com alguns amigos e cheguei tarde em casa? Tive a sensação de que isso te incomodou. Eu não fazia ideia de que ela tinha saído para beber ou ficado fora até tarde. Eu estava trabalhando a algumas horas de distância. Você realmente fez isso naquela noite ou também foi uma mentira? Ela, eu saí para beber naquela noite, mas não vi a melhor amiga dela, com quem ela supostamente estava naquela noite. Quem você viu então? Ela, ninguém, eu só bebi sozinha. Você bebe sozinha agora? Ela, sim, talvez eu tenha um problema. Talvez falemos sobre isso depois. Última chance, seja honesta ou estou indo embora. Ela, eu não sei mais o que dizer. Ok, estou indo embora. Neste ponto, levantei-me e saí. Normalmente, quando discutimos, saio para dirigir e me afastar dela. Provavelmente, ela pensou que fosse a mesma coisa. Então ela percebeu que eu tinha levado minhas roupas e produtos de higiene pessoal, além do Xbox. Foi quando ela começou a bombardear meu telefone com chamadas. Eu disse a ela que dei a ela uma chance de ser honesta e ela não aproveitou, então não há mais nada a dizer. Ela implorou e suplicou para eu voltar para casa e conversar sobre isso pessoalmente. Ela disse que não tinha ideia do porquê de eu estar tão chateado ou do que eu pensava que ela tinha feito. Ela repetiu que me amava e nunca me machucaria. Ouvir isso realmente abriu um novo buraco no meu peito. Costumava ser palavras reconfortantes que eu acreditava sem questionar. Agora é uma faca cega e serrilhada cortando meu coração da maneira mais devastadora. Eu não conseguia lidar com isso, então desliguei. Ela ligou de volta cerca de 40 vezes antes de eu estar pronto para responder novamente. Desta vez, ela disse, você falou com a Karen? Karen é a melhor amiga dela. Eu perguntei por quê, e ela disse, venha para casa. Não quero dizer isso pelo telefone. Eu concordei e dirigi mais um pouco para acalmar minha frequência cardíaca, e então fui para casa. A conversa foi assim. Ela, eu assumo que você falou com a Karen. Algumas semanas atrás, enquanto você estava no trabalho, fomos tomar uns drinks. Alguns caras começaram a nos comprar bebidas, então apenas entramos na brincadeira. Quando estávamos saindo, um dos caras tentou me beijar. Eu me afastei imediatamente e disse a ele que era casada. Me senti muito mal com isso e queria te contar, mas sou uma idiota e simplesmente decidi esconder isso de você. Karen acabou ficando com o outro cara e deu o meu número para o amigo dele sem me consultar. Ele me mandou algumas mensagens desde então, mas eu nunca respondi. Eu posso ver o seu celular? Ela, sim. Ela me mostrou o celular, que estava completamente vazio de mensagens, exceto por mim e pela mãe dela. Ela nunca apaga suas mensagens, então isso era novo para mim. Olhei suas fotos, que também estavam limpas, mas então verifiquei as fotos deletadas e encontrei uma de um cara que não reconheci. Quem é esse? Ela, é o cara que tentou me beijar. Por que você tirou uma foto dele? Ela, eu estava apenas sendo estúpida. Isso não é um motivo. Por que você tirou uma foto dele? Ela, eu não sei. É tudo que você quer me contar ou há mais alguma coisa? Ela, é tudo que consigo pensar agora. Mais uma vez, saí. Não queria ser enganado aos poucos. Entrei na minha caminhonete e fui embora. Ela correu para fora tentando me impedir, mas eu já estava fora de alcance. Fui até o parque próximo e apenas sentei na caçamba da caminhonete e comi meu almoço, tentando descobrir o que fazer em seguida. Enquanto estava lá, comecei a lembrar de outras coisas das quais deveria ter ficado mais atento. Coisas como
casa. Primeiro, quando chegaram à casa de um dos amigos, sua amiga casada foi para o quarto com um dos caras. Minha esposa disse que passou um tempo procurando por ela, mas eventualmente desistiu e apenas tomou uma bebida na cozinha com os colegas de quarto enquanto esperava. Ela afirma que não ouviu o celular quando eu tentei ligar. Brigamos por isso e ela ficou horrorizada com as ações da amiga. Então cortou essa amiga de sua vida. Pensei que isso tinha acabado. Outra vez, ela viajou para visitar uma amiga próxima em uma cidade diferente. Era uma noite de meninas planejada, com 4 garotas todas ficando bêbadas e assistindo filmes de pijama. Pelo menos foi o que me disseram. Então ela me ligou por volta da 1h da manhã para dar boa noite. Conversamos por cerca de 20 minutos e ela repetidamente me disse que estavam tendo uma ótima noite de meninas. Então ouvi a voz de um cara ao fundo. Perguntei quem era e ela negou ouvir qualquer coisa a princípio, mas então aconteceu novamente, alto o suficiente para que ela não pudesse negar. Então ela disse: "Ah, sim, a X trouxe alguns caras com ela. Todo mundo aqui está muito irritado com isso. Ela estava bêbada e a 3 horas de distância. Não me deixou escolha se não confiar nela novamente. Brigamos sobre isso e sobre o motivo dela se recusar a me dizer que eles estavam lá. Ela prometeu nunca mais se colocar nesse tipo de situação, mas claramente isso não se manteve. Depois de lembrar de todas essas coisas e das conversas que tivemos sobre elas, eu estava pronto para dar esta última chance. Liguei meu telefone de volta e quase imediatamente ele tocou. Atendi e ela estava gritando para eu voltar para casa. Dirigi de volta para casa e entrei na casa. Fui imediatamente confrontado por ela chorando muito. Ela estava sentada no sofá repetindo: "Sinto muito, sinto muito." Perguntei a ela pelo que ela estava pedindo desculpas. Ela começou a balançar para frente e para trás como uma pessoa louca. Levou uns bons 5 minutos para ela conseguir recuperar o fôlego suficiente para falar. Eu: "Ok, me conte o que aconteceu." Ela: "Nós 4 realmente fomos para a casa dele naquela noite. Nós ficamos juntos." Eu sabia que era mais do que isso, mas só de ouvir ela dizer isso me fez sentir tonto. Parecia que o quarto estava ficando menor e havia 1 milhão de pessoas falando nos meus ouvidos ao mesmo tempo. Acho que estava tendo um ataque de pânico. Fui ao banheiro e lavei o rosto com água fria até as coisas voltarem ao normal. Eu: "O que você fez?" Ela: "Você quer que eu realmente te conte?" Eu: "Sim. Asterisco, asterisco, ela, asterisco, asterisco, ele me masturbou e eu fiz sexo oral nele." Eu: "Foi só isso?" Ela: "Sim." Eu: "Não estou mais brincando com isso. Ou você me conta tudo agora ou esta será a última vez que falamos." Ela começou a chorar novamente e levou mais alguns minutos antes de ela conseguir falar. Ela: "Nos encontramos novamente e fizemos sexo. Sinto muito. Eu te amo e farei qualquer coisa para consertar isso." Eu: "Apenas uma vez?" Ela: "Se eu te contar a verdade, por favor, me dê uma chance de fazer qualquer coisa que eu possa para consertar isso, por favor." Eu: "Vou pensar sobre isso." Ela: "Foi um caso. Estávamos nos encontrando enquanto você estava fora da cidade a trabalho. Isso acontece há quase 1 mês. Ele é casado e eles estão prestes a se divorciar." Eu: "Ele sabe que você é casada?" Ela: "Sim." Eu: "Se ele está tendo um caso porque seu casamento está fracassando, isso significa que você acha que o nosso está fracassando? É isso que você disse a ele?" Ela: "Não, eu não acho que o nosso está fracassando. Eu sou tão estúpida. Eu me odeio. Por favor, não me deixe. Eu posso consertar isso." Eu: "Como?" Ela: "O que você quiser." Eu: "Se você estivesse no meu lugar ou até na posição da esposa dele, o que consertaria isso para você?" Ela: "Saber a verdade, ser capaz de confiar em você, acreditar no que você está dizendo. Você pode confiar em mim. Eu estraguei tudo e não vou fazer isso de novo." Eu: "Se você fosse a esposa dele, você gostaria de saber a verdade?" Ela: "Sim." Eu: "Então resolva isso." Ela: "Você quer que eu ligue para ela?" Eu: "Se acha que é o que ela gostaria." Ela tentou ligar, mas nunca obteve resposta. Alguns minutos depois, o celular dela tocou. Estava listado como Karen do trabalho. Ela pareceu chocada. Então eu soube que não era Karen. Perguntei se era ele. Ela disse que sim. Eu atendi, sendo o covarde que é. Ele disse: "Ops, devo ter o número errado." Eu disse que não, que era o marido da mulher com quem ele estava traindo. Passei o telefone para ela. Ela: "Eu contei a ele tudo. Ele sabe toda a verdade. Terminamos, foi só uma aventura e agora você não precisa mais entrar em contato comigo." Eu pedi para ver o telefone antes de ela desligar e perguntei a ele: "Que advogado de divórcio você está usando?" Ele: "Eu não estou me divorciando." Eu: "Ah, mas você não a minha esposa que estava?" Ele: "Eu não vou me divorciar." Eu: "Ok, então posso falar com sua esposa? Sinto que ela tem tanto direito de saber sobre isso quanto eu." Ele: "Por favor, cara, eu não sabia que ela era casada. Não arruine meu casamento por um erro." Eu: "Você arruinou o meu por um erro. É justo que eu conte para sua esposa." Ele: "Por favor, ela está no trabalho agora. Vou contar tudo a ela quando ela chegar em casa, eu juro." Eu: "Ok, faça isso." Eu: "Tudo bem, eu vou te dar isso. Mas você vai contar à sua esposa até o final do dia ou eu vou ligar para ela?" Ele: "Sim, eu vou. Por favor, não arruine isso por mim." Eu desliguei e perguntei para minha esposa para saber onde a esposa dele trabalhava e o nome dela. Ela sabia. Eu pedi para minha esposa ligar para ela no trabalho. Ela o fez e a esposa dele disse que estava prestes a sair do trabalho e ligaria para minha esposa de seu carro. Ela fez. A esposa dele perguntou: "O que está acontecendo?" E minha esposa disse: "Tenho algo terrível para te contar e não quero causar nenhum acidente. Por favor, não desligue."
desmaie. A esposa dele disse, meu Deus, algo aconteceu com e disse o nome do parceiro dela. E minha esposa disse, não, ele está no seu apartamento agora. Eu só quero que você saiba que estamos tendo um caso há um mês agora. Estou sendo honesta com meu marido agora e pensei que você deveria saber a respeito. Ela ficou em silêncio por cerca de 1 minuto e depois disse, se isso for uma brincadeira doentia, descobrirei quem você é. Então ela desligou. Não mais do que 10 minutos depois, minha esposa recebeu uma mensagem de texto de Karen no trabalho dizendo, obrigado, você arruinou minha vida. Eu peguei o telefone e respondi, você arruinou 4 vidas e 2 casamentos. Não se esqueça disso. Isso é culpa sua, seu pedaço de merda. Pelos próximos 60 minutos, minha esposa implorou e suplicou para eu ficar com ela. Ela ofereceu aconselhamento. Ela ofereceu nunca me deixar sozinho. Ela até me ofereceu favores sexuais. Isso era tudo o que eu esperava. Então ela disse que deveríamos ir para aquelas férias. Ela pagaria. Precisamos de tempo longe. Era o motivo dela. Precisamos passar um tempo juntos porque minha agenda de trabalho nos afastou ultimamente. Também exatamente o que eu esperava dela. Ela não esperava que eu dissesse que iria embora de qualquer maneira. Ela também não esperava que eu dissesse que já tenho aconselhamento reservado para mim. Ela definitivamente não esperava que eu dissesse a ela que a peguei na minha própria cama. Só posso imaginar que ela não esperava que eu já tivesse um lugar para ficar quando eu lhe disse tudo isso. Quando disse tudo isso, ela caiu no chão chorando. Ela começou a dizer como não merece viver, como eu deveria apenas acabar com o sofrimento dela agora porque ela é tão terrível que não merece estar com ninguém. Foi assim por um tempo. Eu fiquei por um total de 4 horas ouvindo-a fazer desculpas, então tentar me abraçar, me aconchegar ou até mesmo me provocar se eu apenas ficasse e trabalhasse nisso com ela. No final, liguei para Karen e disse que a amiga dela, que estava traindo, estava suicida e que ela deveria vir vigiá-la. Então eu saí. Já se passou quase um dia inteiro desde que isso aconteceu e eu não falei com ela desde então. Ela tem me ligado e mandado mensagens o dia todo. Os amigos e familiares dela têm me ligado e mandado mensagens o dia todo. Todos têm uma desculpa diferente ou um apelo diferente por empatia. O pai dela foi o único que me escreveu e disse que eu preciso fazer o que é melhor para mim e que sempre me amará como um filho, não importa o que aconteça. Ler isso foi o que me fez chorar pela primeira vez desde que tudo isso começou. Vou me encontrar com Sharon, minha conselheira, amanhã, e com um advogado na quinta-feira. Acho que sei para onde isso está indo, mas até acontecer, não tenho certeza de nada. Desculpe pela história excessivamente longa, mas ajuda a desabafar dessa maneira. Novamente, eu realmente aprecio todos os comentários e mensagens. As pessoas compartilhando suas próprias histórias como esta realmente estão me ajudando a me sentir menos quebrado e a me dar mais esperança. Aprecio sinceramente tudo que todos vocês disseram e fizeram por mim.